Boa noite, gente. Quando o Felipe e o Reginaldo convidaram a gente para falar um pouco da nossa experiência, para mostrar um pouco do que a Syner tem feito aqui, a Syner é uma empresa aqui da região, então a gente já passou pelas fiscalizações do CREA, a gente tem trabalhado aí com o pessoal da associação, e quando a gente foi convidado, para nós foi uma honra ter essa oportunidade, por dois motivos. Uma, para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, que é, muitas vezes a gente tem uma empresa perto da gente, de alta tecnologia, que está fazendo coisas importantes, que é nosso vizinho e a gente não sabe. É muito importante que quem tem essa experiência, quem conhece isso, quem tem esse acesso, que é o CREA e a associação, divulgue essas empresas, até para nós profissionais, podermos olhar isso e falar, poxa, tem um pessoal aqui do lado que está fazendo um negócio interessante. Então, eu acho isso uma grande oportunidade. Então, foi muito importante para nós essa oportunidade, é muito importante, e é bem legal também a gente poder falar de energia. A gente vive esse mercado de energia, a gente tem produtos nessa área, eu vou mostrar isso para vocês, e é bem legal a gente poder falar desse negócio e dividir experiência e aprender um pouco. Então, o pessoal chama de palestra, eu chamo de um bate-papo, tá? Porque, com certeza, sempre a gente tem condições de aprender com as perguntas, com os comentários, com as dúvidas, porque sempre alguém enxerga as coisas de uma maneira diferente da gente. Com tanto engenheiro na mesa, difícil todo mundo pensar igualzinho, né? Quer ter 5 projetos diferentes, põe 4 engenheiros trabalhando. Vai ter 5 projetos diferentes, com certeza. Bom, então, por onde nós vamos passar para ser mais rápido? Eu vou falar um pouquinho da Syner, vou falar um pouco do Balanço Energético Nacional. O Balanço Energético Nacional ele vai dar uma visão para a gente de como anda esse mercado. Vamos falar das plantas térmicas para geração de energia. Isso a gente vai passar bem rápido, só para fazer um refresh na cabeça de todo mundo. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, o que a gente tem visto no mercado nesses últimos 29 anos. Então, essa é a ideia. Eu vou começar falando um pouquinho da Syner, então, mostrar para vocês quem é a Syner. Quem é esse vizinho que está aqui perto e que pouca gente daqui conhece, tá? A Syner é uma empresa local, que trabalha com uma engenharia local, com profissionais daqui e que tem levado o nome de Barueri, de Carapicuíba e do Brasil para muito lugar legal. A gente está trabalhando desde 90, aqui em Carapicuíba, com tecnologias nossas, com tecnologias de terceiros, e sempre focado em geração de energia e distribuição de energia. Esse é o nosso mercado, tá? Nos mais diversos segmentos onde você pode estar tratando com energia. Essa é uma foto aérea da Syner. A gente tem 7.000 metros de fábrica e 2.500 metros de escritório. Quer dizer, tem uma área boa para uma empresa de elétrica. A gente já está há 29 anos no mercado. A gente tem 110 funcionários aqui, divididos em 4 áreas de negócios, basicamente. Nossa sede está em Carapicuíba. Toda a linha de produtos que a Syner tem certificações internacionais e tem a possibilidade de ser finalizado. Então, está tudo cadastrado no BNDES, como manda. Quando a gente está falando de UTS, a gente vem trabalhando com UTS e com plantas de geração há muitos anos, mas há 12 para 13 anos nós fizemos o primeiro EPC, que é o projeto completo, desde a limpeza do terreno até entregar a planta funcionando, não só elétrica, civil, mecânica, tudo. E a gente já tem 7 plantas entregues. Se você entender que um projeto desse demora mais ou menos entre 1 ano a 3 para a gente fechar o negócio, depois de 2 a 3 anos e meio para se construir, e a gente está falando de uma história aí dos últimos 12 anos, 7 plantas é um bom número. E a gente já tem esse é um negócio interessante, a gente já tem um contrato assinado para construir uma próxima termoelétrica aqui em Barueri, que é o projeto que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, para queimar lixo. Esse vai ser um projeto bem interessante, e esse é aqui, do ladinho da Syner, 2.000 metros do nosso portão. Como eu falei de produtos, né? Todos os serviços relacionados à engenharia, desde consultoria, engenharia básica, gerenciamento de obras, passando por fabricação de painéis de baixa e média tensão, cubículos, todos os painéis com certificação internacional, subestações, e passando por eletrocentro, que é um produto bem interessante, é uma
uma sala elétrica montada dentro de um container. Isso para algumas aplicações é bem interessante, principalmente para aplicações em mineração. E plantas térmicas completas em regime de EPC, ou muitas vezes o pessoal chama de turnkey, né, chave na mão. Essa é a linha de produtos da Syner. Essa é a linha principal que a gente trabalha. E tudo feito aqui, com tecnologia nossa, mas com certificações europeias, inclusive. Ia falar rápido da Syner, só para a gente se localizar, vocês entenderem de onde vem essa experiência nossa. O Balanço Energético Nacional. O Balanço Energético Nacional é um documento que ele é gerado pela EPE. A EPE é a empresa de pesquisas energéticas, se eu não me engano, está escrito lá. Empresa de pesquisa energética. A EPE, a gente acostuma tanto com a sigla, né? A EPE ela é uma empresa feita pelo Ministério das Minas e Energia. A função dela é fazer pesquisa e subsidiar, tecnicamente, as decisões do ministro das Minas e Energia. Isso é basicamente o que ela faz. Né? Ela foi instituída por uma lei, ela é 100% estatal, ela não tem nenhuma tendência para nenhum tipo de segmento, para nenhuma tendência a privilegiar nada, ela faz uma pesquisa bem isenta, e ela só é composta de técnicos, não tem político, é só técnico. Tá? Então, só engenheiros. Então, a EPE faz um trabalho que ajuda a gente bastante quando a gente quer enxergar como anda o mercado de energia no nosso país. E isso serve de referência, inclusive fora do país, para orientar investimentos e para ver o que a gente está fazendo em relação à energia no país. Todo ano, ela publica o Balanço Energético Nacional. O que é esse documento? Esse documento, basicamente, mostra todas as fontes de energia, o quanto de energia está disposto no nosso país, o quanto a gente tem disponível em casa, ou na indústria, ou no transporte público agora, né? Tem bastante veículo elétrico já, mas até o diesel, o carvão, a biomassa, o bagaço de cana, até lixívia, que é tem energia que lixívia é o resultado de uma lavagem química que a gente tem de algum produto, aquilo traz uma energia, até isso é usado para gerar energia, e a EPE estuda isso e mostra como que isso é usado, e o quanto é usado, e aonde é usado. Então, esse relatório feito pela EPE, o Balanço Energético Nacional, entre outros, ela tem muito, ele está disponível no site, tem até, não dá para ler ali, mas essa apresentação vai estar disponível depois, tem a fonte. Vocês podem baixar, é um documento público, aberto, em português e em inglês, quer dizer, tranquilo para todo mundo. E ela publica isso sempre no segundo semestre, enxergando os dados do ano anterior. É bem complexo juntar tudo. Mas ainda no primeiro semestre, mais ou menos maio, junho, ela publica o relatório resumido, que é uma apresentação, um resuminho de mais ou menos umas 120 páginas, que mostra já o que o relatório vai detalhar depois. Nós já temos disponível, desde maio, o relatório da EPE, o Balanço Energético Nacional de 2019, que usa os dados de 2018. Tá? Então, eu pensei algumas coisas lá, ele foi publicado na sede lá em maio, em 2019, no Rio de Janeiro. E eu pensei lá algumas coisas que são interessantes para o nosso tema aqui. Primeiro, a gente escuta falar bastante de energia, mas o quanto tem de energia disponível no nosso país? Está faltando energia? Hoje, não está. A gente tem os números aqui. Então, o OIE é a oferta interna de energia, é o que a gente tem de energia disponível. Em 2017, nós tínhamos 293 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Isso, como a gente não tem uma equivalência entre as diversas fontes de energia, então se escolhe uma unidade, que é a energia de petróleo, que petróleo é uma coisa comum para o mundo inteiro, então toda a energia que está disponível em todas as formas é convertida para energia equivalente a uma tonelada de petróleo. Então toda energia elétrica, química, calor, toda a energia que a gente usa é convertida para essa unidade e é mensurado assim. Em 2017, nós tínhamos 293 milhões de toneladas equivalentes de petróleo de energia disponíveis e nós gastamos 258. Em 2018, 288,4 e nós gastamos 255. Tá?
tem perdas, essa diferença entre o que estava disponível e o que nós consumimos efetivamente são perdas. E o setor elétrico tem muita perda, porque o nosso país é muito grande, a gente tem uma linha de transmissão muito grande, muitos pontos de transformação para poder transportar essa energia, e é onde a gente tem mais perdas. Tá? Então, isso por causa do nosso modelo, e a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. Mas aqui tem uma comparaçãozinha. Ó. O quanto cresceu o PIB do ano passado para esse, é um ano em relação ao outro, quanto caiu o nosso consumo de energia e o quanto caiu a demanda. E caíram também as perdas, por incrível que pareça. O grande barato desse relatório final, não da síntese, mas do final, é que ele explica os porquês das coisas. Por que a perda caiu, aonde teve melhora, o que cresceu, o que diminuiu, aonde a gente evoluiu. Então, é uma leitura bem instrutiva para a gente que é da área de energia. Uma coisa bem interessante, um dos temas que o Felipe colocou para a gente é falar um pouco de renováveis. A gente escuta falar muito que a gente precisa melhorar, limpar a nossa matriz energética, que a gente consome muito combustível fóssil, a gente polui. Bom, o Brasil, de toda a energia que ele consome, 45% é renovável. 45% é muita coisa. No resto do mundo, é 13%. Tá? Então, quando a gente escuta falar, o Brasil polui muito, não é bem assim. A gente polui, no mínimo, muito menos que o resto do mundo todo. Se a gente pegar só os países da OCDE, que são um grupo dos países aí mais ricos e mais desenvolvidos, né? Só esses caras têm 9% de média, 9,7% de média. Quer dizer, a gente está muito na frente de todo mundo. O Brasil é um dos países que tem um mix, a participação de renováveis maior no mix de energias que ele no mundo, tá? E a gente vem crescendo. O ano passado, 2017 era 43, 2018 45. Nós já estivemos melhor já em 2009, a gente tinha 47, tá? A gente teve uma queda aqui, mas a gente já está retomando. E isso tem participação de muita coisa. Um pouquinho de solar, um pouquinho de eólica, mas bastante de biomassa e de outras coisas. Hidráulica, principalmente. Então, ó, isso aqui já é um pouco, no relatório final eles vão explicar melhor, mas aqui já é os highlights do que foi que aconteceu. Incremento da geração eólica, hidráulica e eólica. O Brasil construiu nos últimos anos hidrelétricas grandes. Uma hidrelétrica, quando parte, ela não parte inteira, ela vai partindo ao longo dos meses, devagarzinho. Então, das grandes hidrelétricas nossas, as últimas turbinas entraram em funcionamento. Então, hoje a gente já está com as Belo Monte, as últimas hidrelétricas grandes já em pleno funcionamento. Então, elas incrementaram bastante a energia renovável. Aumento de oferta de lixívia e biodiesel. A lixívia vem principalmente da indústria de papel e celulose. O Brasil está se tornando o maior player mundial na produção de celulose. E no processo de produção de celulose, eu tenho um resíduo que se chama licor negro, que é considerado lixívia e que a gente usa para geração de energia. Tanto energia térmica quanto energia elétrica, que mantém a planta e ainda exporta bastante. Então, a gente está tendo um incremento bem grande de lixívia e também tem uma produção boa de biodiesel que está crescendo. Uma redução da oferta de petróleos e derivados e do gás natural. Então, isso também colaborou para, percentualmente, as renováveis crescerem. A gente está consumindo menos petróleo? Não, mas percentualmente, no cenário global, como o álcool, por exemplo, chegou muito próximo do ponto que é viável a gente abastecer primeiro com álcool e depois com gasolina, muita gente está abastecendo mais com álcool. E álcool é renovável. Então, isso está forçando um pouquinho aqui. Gás natural também, muita gente que pôs gás natural está mudando, está revendo algumas coisas. Então, está crescendo a nossa matriz energética, que já é muito limpa, está ficando cada vez mais limpa. A gente tem evoluído bastante nisso. A oferta de energia. Isso aqui dá para a gente ter uma visão até um pouco melhor da participação de cada um. Dos 45 de renováveis, bagaço de cana, biomassa de cana, 17%. Hidráulica, 12%.
carvão, lenha e carvão vegetal, lixívia e outras renováveis. Aqui, quem pegar o relatório, abre aqui, tem várias renováveis. Petróleo ainda é 34%. A gente usa muita hidrelétrica. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando a gente olhar só a energia elétrica. Mas o petróleo ainda é a principal fonte de energia que a gente usa. E é assim no mundo inteiro. A gente não é diferente de ninguém. Pelo contrário, a gente usa menos até. Gás natural também é derivado de petróleo. Carvão mineral tem bastante coisa que é ligada até petróleo. Urânio. O Brasil tem plantas nucleares funcionando. 2 só. É muito pequena a participação. Mas é importante, está lá. E outras renováveis aqui. Então, ainda tem mais um pouquinho. Quando a gente vai e olha só a parte elétrica, primeiro, olha, de toda a energia que a gente tem disponível, olha quanto consome o setor elétrico. Então, a gente já vê que quando a gente trata de energia elétrica é bem importante, mas ela está longe de ser a maior. Opa, ainda não me acertei com os botões aqui. Então, 11% basicamente. Quanto que é a oferta? Mesma coisa, ó. OIE, E desse caso, né? Oferta interna de energia elétrica. Então, o OIE nosso, em 2017, era 625,7 terawatt-hora. Isso é o que a gente tinha disponível. 2018, 636. Quanto disso vinha de centrais elétricas? 491, 500, agora em 2018. De autoprodutores, gente que produz energia para o próprio consumo. De 2017 para 2018 aumentou. Isso aqui reflete um pouco o custo da energia elétrica no mercado. Então, mais indústrias, mais empresários estão investindo para poder ser autossuficientes. Então, isso está gerando investimentos aí na área de energia elétrica e implantação de novas plantas. Importação, por incrível que pareça, o Brasil ainda importa energia elétrica de outros lugares, principalmente em Roraima. Roraima é o único estado brasileiro que não está no sistema interligado. Tá? Via de regra, a energia que a gente produz lá em Santa Catarina pode ser usada no Amazonas, por exemplo, ou pode ser usada na Bahia. O sistema brasileiro interligado é uma verdadeira obra de engenharia de primeiro mundo, mas a gente ainda tem lugares que não estão interligados. Roraima é um lugar. Enquanto aqui em São Paulo a gente consegue vender energia elétrica, e o último leilão que teve, a usina de biomassa que vendeu no melhor preço, vendeu R$ 175 o megawatt. Em Roraima, a mesma energia custa R$ 1.500. Então, quando fala que a gente está na bandeira vermelha aqui, e a gente está pagando um pouquinho mais da nossa conta, não é porque a gente está comprando mal aqui, não são as térmicas a biomassa ou as térmicas aqui em São Paulo, em Santa Catarina, não. São essas térmicas lá em cima, em Roraima e na região norte, que usam diesel, que usam óleo, que usam gás natural e que muitas vezes estão bem longe dos pontos de produção. Não é nem tanto só o processo de uso, mas também o transporte. Então, a gente acaba pagando um pouco dessa energia. E no caso de Roraima, importa energia da Venezuela. Olha que legal. Então, o Brasil ainda importa um pouco de energia. Está importando menos. Também não é porque a gente melhorou, não. É porque a Venezuela não tem mais. Está meio complicado. Eu estive em Roraima há pouco tempo, até vou falar disso um pouquinho mais para frente. A gente tem um projeto lá andando. E o pessoal está tendo apagão todo dia. Está sendo complicado do pessoal que mantém, por exemplo, negócios que tem que manter alguma coisa refrigerada, o pessoal está tendo que botar geradora diesel para tocar. E isso aumenta os preços. Perdas, a gente tem uma perda muito grande no sistema, 16% de perda praticamente, 15,9%, praticamente 16% de perda. Então, como que a gente diminui isso? Geração distribuída. Colocando mais plantas ao longo do Brasil, fazendo plantas pequenas ao invés de grandes plantas hidráulicas num lugar só, porque daí eu tenho que transmitir muito. E isso também está melhorando. Quando a gente olha essa matriz toda, aqui é que vem que a gente vai entender o que significa hidrelétrica no Brasil. 2/3 de tudo que a gente tem disponível vem de hidrelétrica. 66,6%, exatamente 2/3.
Todos os outros combustíveis, quando a gente fala de geração de energia elétrica, são o terço que sobra. Biomassa, 8,5%. Eólica, 7,6%. Solar, meio. Nossa, solar é tão pouco, mas cresceu tanto, né? Mas cresceu muito. No ano anterior, solar era 0,1%. A base instalada de solar no Brasil cresceu 131% de 2017 para 2018. Nuclear se manteve, gás natural caiu, derivados de petróleo caiu, tá vendo? Carvão e derivados caiu. Então, não só a gente tem muita renovável, como a gente vem trabalhando e aumentando, e principalmente a energia elétrica. Mas o que significa isso? Quando a gente trata só de energia elétrica, o Brasil tem 83% da energia que ele consome gerada com renováveis. 83%. É muito. O resto do mundo é 24%. Então, ninguém pode apontar para a gente e dizer, vocês estão poluindo. Não, a gente é que tem que apontar para os outros e falar, cara, e aí? Vocês vêm cobrar o quê? A OCDE, os países mais ricos, 23,8%. Isso é percentual. Mesmo se a gente pegar os países mais ricos, que têm muita renovável, e olhar em tamanho, o que eles têm perto da gente é muito pequeno, porque os países mais ricos, os que mais puxam a média para cima, são Estados Unidos, China, são os países mais... A Alemanha, são os países que têm uma base quase nada renovável. Então, percentualmente, esse número ainda é grande, 24%. Mas quando a gente olha em termos absolutos, aí sim o Brasil fica imbatível, não tem jeito. E a curva vem crescendo, a tendência é de crescimento. Tá? Como que se comportou as fontes? Como se comportaram as fontes? Hidrelétrica aumentou 4,9%, de 17 para 18. Gás natural caiu quase 17%. Derivados de petróleo caiu mais de 25%. Solar, olha o que aconteceu. A base instalada aqui, ó, a energia que a gente tinha disponível em solar aqui, era 832 gigawatt-hora. 2018, 3.500. E para esse ano deve passar, quando a gente apurar os dados desse ano, deve passar bem dos 5.000 giga. Então, está sendo... Facilmente já passou dos 5, a gente acredita que vai passar dos 6. Então, o solar está crescendo muito, eólica está crescendo bastante, teve um crescimento de 14%. Claro que nada se compara a solar, né? 316% de crescimento. De 0,1% na nossa matriz foi para meio. Então, aqui está o comportamento. Esses dados estão todos detalhados no Balanço Energético Nacional. Então, é uma leitura para a gente que é de engenharia bem interessante. Quando a gente olha termoelétrica, nesse cenário, o que significam as termoelétricas? Tá? 26%. Era em 2017 29,7%, quase 30%, caiu um pouco a geração em termoelétricas, principalmente porque toda energia gerada em termoelétricas, à base de carvão e derivados, diminuiu. A gente diminuiu o consumo de carvão. Tá? E plantas de carvão e derivados, principalmente gás natural, são plantas grandes, que uma planta faz diferença no número brasileiro. Plantas com biomassa ou com renováveis, mesmo termoelétricas, normalmente elas são menores e distribuídas. Elas contribuem mais para o sistema porque elas diminuem as perdas. Eu tenho menos transmissão, menos transformação. Então elas contribuem bastante. Mas como desativou bastante carvão e gás natural, diminuiu a produção, então isso impactou no número. Qual que é a participação? Biomassa, 34% quase, gás natural ainda é 34%, nuclear é quase 10%, derivados de petróleo quase 10%, carvão e derivados quase 13%. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer com biomassa, que aqui que são as principais renováveis aqui, né? Ainda tem como renováveis, por exemplo, quando a gente faz uma termoelétrica com gás de aterro, por exemplo, ainda é renovável também. Mas aqui a gente já tem uma noção do que significam as plantas termoelétricas, mesmo no Brasil, que tem uma base hidrelétrica muito grande. Isso aqui é a base instalada nossa. Então, de tudo que eu tenho hoje, de plantas instaladas que geram energia, quanto se eu somar todas,
instantaneamente, quanto é? 162 milhões de megawatts. 162 mil megawatts, né? Quase 163. Disso, 104 é hidro. 40 é térmica. É a segunda fonte. E ainda assim ela é 40% da primeira. Olha só, tem bastante espaço para a gente crescer ainda e tomar esse espaço aqui dos outros. Esse desenho, eu acho que ele é uma síntese de tudo que vai ter no relatório. O relatório tem umas 200 páginas, mas esse desenho é uma síntese. Existe esse mesmo desenho feito para todas as energias, e aqui é para energia elétrica. Tudo que está em azul aqui, entrando desse lado, são as contribuições de cada fonte. Essa parcela grande aqui é a hídrica, é hidráulica. Essa aqui é o... Está difícil de ler, e eu já não lembro. O gás natural, eólica, carvão, nuclear, a solar aqui, ó. Mesmo ela tendo crescido 360%, qual que é a participação dela? E aqui é para onde vai essa energia. A maior participação vai para a indústria, depois residência. Mas a gente ainda tem aqui, ó, o quanto é perda. É muita coisa. Uso comercial, uso público, do próprio setor energético, agropecuária e transportes. Transportes também já tem um consumo de energia elétrica, por incrível que pareça. Então, é isso. Eu acho que esse desenho mostra, é uma síntese de todo o relatório, quando a gente está tratando de elétrica, mas tem esse desenho também para a parte energética global do país, e é bem interessante a gente olhar e entender, né? Todo mundo que trabalha com engenharia gosta bastante de números, mas gosta bastante de desenho, de ilustração, de gráfico, e eu acho que esse foi muito bem bolado. Bom, sobre o balanço energético nacional, era isso que eu queria falar. O que eu acho que é a maior mensagem aqui? Primeiro, as termoelétricas são muito importantes. Nem todas as termoelétricas poluem. Aliás, hoje nenhuma polui. Mesmo aquela que trabalha com carvão ou com gás natural, a legislação ambiental brasileira é uma das mais fortes do mundo. Então, plantas novas, plantas modernas, e aonde tem uma presença forte do CREA e de órgãos fiscalizadores do meio ambiente, elas não poluem. Muito pelo contrário. E as termoelétricas são importantes, principalmente para a gente com energia elétrica. Elas são 30% do mercado de energia elétrica, quase. E dentro delas, biomassa é mais ou menos 30%. Ainda tem bastante espaço para crescer com biomassa e com energias renováveis dentro das termoelétricas. Por que a gente acredita muito em termoelétrica? Porque termoelétrica é rápida de fazer. O Brasil vai crescer nos próximos anos bastante. Está sendo preparada a base, está demorando para sair, mas o Brasil vai crescer. E quando ele crescer, ele vai precisar de energia. A gente só não teve apagão nos últimos anos porque o nosso país ele desacelerou. Os leilões que foram feitos ultimamente compraram menos energia do que o nosso crescimento vegetativo. Quer dizer, se o país não crescer nada, daqui a alguns anos, 8, 10 no máximo, vai faltar energia só pelo tanto de criança que está vindo. Então, nós vamos precisar de investimento em energia. E um projeto de uma hidro grande, principalmente, demora 20, 30 anos para ser viabilizado. Se a gente precisar de energia e começar um projeto desse, e não tem mais lugar para a gente fazer grandes hidros, sem ter um impacto ambiental que a gente não é mais capaz de aceitar como sociedade. Então, as térmicas, elas são uma saída muito viável. E uma térmica hoje, a gente já teve experiência de conseguir entregar térmicas bem razoáveis. Uma térmica que a gente entregou recentemente a gente fez uma expansão dela de 15 mega. 15 mega, para a gente ter uma noção, são mais ou menos 70 mil residências. Quer dizer, tem um peso, né? É uma cidade boa. Não aqui em São Paulo, mas no interior, são cidades boas desse tamanho. E a gente entregou uma térmica dessa em 15 meses. 15 meses. É muito rápido. Bem diferente de uma hidro. Uma hidro pequena ainda demora 5, 6 anos para fazer. Se eu não tiver nenhum problema ambiental. Então, a gente acredita muito em termoelétrica. E acredita que essas termoelétricas, o caminho são as renováveis. Isso está consolidado. Não é novidade. Nem para nós, nem para quem mete o pau lá de fora, olha para o Brasil e fala, vocês estão poluindo. Não é assim. Eles sabem. Isso são dados oficiais, não são nossos, não são inventados. Tá? Bom, essa é a mensagem que eu queria
mostrar. Esse é o meu entendimento, tá? Se alguém quiser olhar os dados, se tiver uma opinião diferente, por favor, vamos conversar sobre. Quando a gente fala, então, das térmicas, só para a gente lembrar, vou passar isso rápido, porque é para fazer um refresh, né? Todo mundo trabalha com engenharia, a gente já lembra, nem que for de longe, o que são termoelétricas. Bom, primeiro, quando a gente fala de térmica, a gente está falando de transformação, normalmente de energia química em energia térmica, em calor, depois em energia mecânica, para chegar em energia elétrica. Então, tem um processo. Um outro caminho é a nuclear, a gente usa a fissão nuclear para gerar calor, energia mecânica e elétrica. Então, sempre tem isso. Termoelétrica sempre vai passar por calor. E depois transformar esse calor, a energia química, em calor, depois esse calor em movimento mecânico, para depois isso gerar energia elétrica. Sempre é esse o caminho. E a gente tem, basicamente, alguns tipos de ciclos para a energia elétrica, né? Para transformar essa energia química e térmica em movimento mecânico. Motores de combustão interna alternativos, que são esses motores de pistão, basicamente. Então, a gente tem ciclo Otto e ciclo diesel, todo mundo deve lembrar disso, fazer os exercícios lá na faculdade. E ainda tem o ciclo dual, a gente pode ter motores a pistão que têm os dois combustíveis, que trabalham com ciclo Otto e com ciclo diesel. Não só para conversão elétrica, né? A gente usa bastante esse tipo de ciclo em caminhões, em carros, mas olhando só para a energia elétrica, a gente também usa bastante esse tipo de ciclo, esse tipo de arranjo. Então, tem aqui, isso aqui são exemplos de motores, até tem o nosso parceiro aí no evento, que está com um motor desse aqui, garantindo que mesmo que faltar energia lá fora, aqui não vai faltar, né? Que é a Energ. E essas fotos são dela, ela tem lá motores a gás, gerando energia, e motores a diesel, quer dizer, ciclo Otto e ciclo diesel. Isso é bem comum, é fácil de instalar, é rápido. Hoje cedo não tinha aqui, hoje tem energia disponível aqui. Então, tem bastante utilidade. E o rendimento dele chega até 40%, esse tipo de ciclo. Motores a combustão interna rotativos, quer dizer, basicamente turbina, principalmente turbinas aeroderivadas. Então, tem aquele modelinho lá que bem conhecido, né? Um compressor, joga o ar num combustor, a gente injeta o combustível aqui no ar bem comprimido, gera uma combustão aqui, e esses gases saindo acelerados giram uma turbina que gira um gerador e, por sua vez, gira o compressor. Eu preciso de um motorzinho elétrico, alguma coisa para dar um start nisso, depois ele próprio se realimenta e continua circulando. A gente também tem bastante termoelétrica usando esse tipo de ciclo, que basicamente é isso aqui, né? Mesmo isso é o desenho de uma turbina de avião, mas a diferença disso aqui para uma turbina de geração é que aonde eu fecho aqui eu teria o eixo e o gerador aqui, quer dizer, é nada. Mecanicamente é a mesma turbina. Não tem o que tirar nem pôr. Então, o compressor, a parte de combustão e o escape é bem... E o motor térmico rotativo a combustão externa. Basicamente, isso acontece quando eu tenho, fora do meu motor, fora da minha máquina térmica, a parte da combustão, a parte da reação química, onde eu vou gerar calor. Essa máquina, o motor térmico rotativo de combustão externa, basicamente, ele vai transformar a energia que está no calor em movimento mecânico. É essa conversão que ele vai fazer. Turbina a vapor. Esse é basicamente esse tipo de ciclo. E a gente usa o ciclo Rankine, né? Basicamente isso aqui, ó. Eu aqueço um fluido, normalmente água. A água vai virar um gás, um vapor superaquecido. Vai girar essa turbina, a turbina vai mover o gerador. Vai voltar, esse gás que sobrou aqui, que passou pela turbina, perdeu toda a energia dele. Eu capto ele de volta num condensador a vácuo, condenso ele, transformo ele em água de novo e mando de novo para a fornalha aqui. Então, a principal diferença aqui é que é uma máquina rotativa e que toda a reação química está acontecendo aqui fora. Então, a gente fazia bastante exercício aqui, né, lá na engenharia. Caldeira, vapor, turbina, redutor, gerador. Diferente do ciclo Otto, do ciclo diesel, que a gente pode chegar lá a 40% de rendimento, aqui a gente trabalha normalmente com 25% de rendimento. Quer dizer,
de toda a energia que eu tinha aqui no começo, no combustível, quanto que eu consegui tirar de energia elétrica. Tá? Mas esse é o ciclo que a gente acredita que tem mais, que tem mais facilidade. Não é mais velocidade, porque motores a gente tem pronto, instala muito rápido. Só que é mais complicado eu fazer termoelétricas de 30, 40 mega com motores. Existe? Existe. Hoje, Roraima está sendo alimentada basicamente por duas termoelétricas a diesel, uma de 40 mega, uma de 170 mega. O megawatt lá custa R$ 1.500 para ser produzido. Se isso fosse repassado para o consumidor, a gente aqui paga em torno de 600 com imposto, com tudo. O pessoal lá ia pagar uns R$ 4.000, talvez um pouco mais da energia. Quer dizer, fica impraticável. Então, esse tipo de ciclo Rankine, utilizando biomassa ou gás natural, ela me permite fazer termoelétricas bem grandes. Até as termoelétricas nucleares, que são 1.500, 2.000 mega de potência instalada, usam turbinas. Isso é uma turbina a vapor. Tá? Aqui está o rotor dela, toda a carcaça dela, válvula de entrada, tudo. Então, esse aqui é um desenho em corte de uma turbina a vapor para a gente entender um pouquinho mais como ela é. Aqui uma turbina inteira montada. A turbina está aqui. Isso é o condensador, onde eu capto o residual do vapor e condenso para devolver para a caldeira. Esses amarelos são circuitos hidráulicos que me ajudam a movimentar a parte dela. E essa caixa vermelha aqui é o gerador. Isso aqui é o rotor dela, tá? Eu posso abrir ela aqui. Isso aqui é o que vai realmente fazer vai receber o calor e vai transformar o calor em movimento mecânico, que é muito parecido com o interior de uma turbina de avião. A tecnologia é muito parecida, muito mesmo. E a gente tem todo o know-how para fazer isso aqui dentro do Brasil. A gente já tem fabricantes instalados no Brasil, por exemplo, Siemens, TGM, aqui em Piracicaba tem mais 2 ou 3. A gente tem pelo menos aí uma meia dúzia de fabricantes no Brasil que conseguem fazer essas turbinas com a mesma tecnologia que se vê no resto do mundo. Tá? Então a gente já tem bastante know-how nisso aqui. Só para puxar mais um pouquinho, ciclo combinado, ciclo Brayton, depois tocando para um Rankine. Por quê? Quando eu tenho esse tipo de turbina aeroderivada, eu sempre tenho um residual de calor. O que sai na exaustão da turbina ainda está a 600, 800 graus. Eu ainda posso usar essa energia para aquecer a água, fazer vapor e ainda gerar um pouquinho mais de energia aqui. Então, esse ciclo aqui, que é um ciclo que tem um rendimento aí bom, já melhor que o Rankine, combinado com o Rankine, fazendo o ciclo combinado ainda fica melhor ainda, a gente tem menos perdas. E o termonuclear, né? O termonuclear é um Rankine. O que muda? Eu não tenho... A minha caldeira é diferente. A minha caldeira é um reator nuclear. Eu tenho lá 3, 4, 10, enfim. Não importa muito, depende do modelo. Mas eu tenho varetas de material radioativo que está em estado de fissão. Isso gera muito calor. Eu mergulho ele num fluido refrigerante. Esse fluido, quando é aquecido, ele sai do reator, troca calor num trocador de calor direto mesmo, que é uma caldeira, onde eu estou resfriando esse fluido com água. Essa água vira vapor, vai para a turbina, volta condensado. Então, eu tenho 2 ciclos aqui. Um do material circulante que está refrigerando o reator e outro do vapor que está saindo. Toda a parte nuclear está presa aqui no bunker do reator. Tá? Então, é um ciclo Rankine, mesmo planta nuclear. Então, esse aqui é o esqueminha que a gente bateu bastante lá nos exercícios na faculdade do ciclo Rankine, né? Mas ainda está lá o redutor e o gerador, que poucas vezes a gente fazia exercício incluindo isso aqui, era mais aqui que a gente se concentrava, né? O sistema de gases e de injeção de combustível na caldeira, que não é simples, e é onde eu tenho as variações. E eu ainda tenho um sistema de refrigeração, que ajuda aqui a trocar calor, a roubar calor do condensador, aqui no condensador, para fazer o gás que está aqui no finzinho, com um residualzinho de energia, só virar água de novo e voltar aqui para eu aquecer de novo. Aonde está a maior perda desse sistema? Da energia que eu tinha aqui até o que sai aqui, que vai para a subestação, normalmente é 25% da energia química só que eu consegui recuperar. A maior perda está aqui, ó, calor, que eu estou rejeitando. Isso a gente já viu bastante, né? Mas
tem como a gente usar isso. Tem como a gente usar. Quando a gente está fazendo só geração de energia, o que acontece? De toda a energia disponível no combustível, eu tiro, dependendo do ciclo, 25% a 40%. Não mais que isso. Alguns equipamentos com uma tecnologia bem moderna, a gente já ouve falar aí de geradores com ciclo Otto com 42,5%, 43% no limite, mas o típico é de 25%, Rankine, até 40%, ciclo Otto. O resto é perda. Principalmente calor. Principalmente calor. E calor é uma coisa que eu posso usar muito na indústria. Na maior parte das indústrias de transformação, a gente precisa de calor. Ou para aquecer alguma coisa, ou para cozinhar, para ferver, para moldar, para derreter, para N coisas. Então, é por isso que a gente acredita muito em cogeração, que é eu gerar energia associada a um processo, muitas vezes usando o resíduo desse processo como combustível, tá? E dessa energia, eu tenho lá a mesma fatia, dessa energia do combustível eu tiro aqui em energia elétrica, mas do que sobra, eu ainda consigo tirar energia térmica e usar no meu processo. Na maior parte das vezes sob forma de vapor, mas só sob vapor? Não. Se eu tenho um ciclo Otto, por exemplo, ou um ciclo diesel, eu preciso de tirar esse calor. O que faz esse papel não é uma torre de resfriamento, mas é um equipamento muito parecido com um radiador que a gente tem no nosso carro, que também usa esse tipo de ciclo. Então eu tenho calor lá também perdido. E eu posso usar esse calor para gerar vapor, ou para gerar aquecimento, ou até para gerar frio, até para gerar água gelada. Então, a gente acredita muito na cogeração, porque isso aqui é energia perdida quando eu estou só gerando energia, fazendo uma planta de geração pura. A cogeração é um caminho bem legal e a gente usa bastante isso no Brasil. E agora, até aqui alguém tem alguma observação, alguma dúvida? Um comentário? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem visto, e aí a gente vai juntar um pouco do que a gente falou de renováveis, do balanço energético nacional, e falar um pouco de geração e de cogeração. Falar o que a Syner tem visto, o que a gente tem enxergado como negócio, que aí é onde a gente acredita que a gente pode agregar alguma coisa para vocês nessa noite, de verdade. A Syner nasceu lá em 1990. O pessoal que fundou a Syner era egresso da antiga BBC, Brown Boveri Company, que depois se fundiu com a ZE e formou a ABB. Mas então, a Syner nasceu de lá de dentro. E no começo ela prestava, esse pessoal que saiu de lá, esse pessoal de engenharia, prestava serviço, principalmente em comissionamento e startup de grandes máquinas de geração de energia e grandes motores. Depois de alguns anos trabalhando para a ABB, para a Velangerin, para a Siemens, vendendo serviço para esse pessoal, a Syner cresceu e ela começou a buscar outros mercados. Um mercado que a Syner achou que foi muito interessante para a história dela foi açúcar e álcool. Época do Proálcool, as pequenas destilarias e as pequenas fábricas de cachaça começando a fabricar álcool para vender como combustível e crescendo com financiamento do governo. Foi um grande progresso do nível de engenharia do Brasil. O Brasil se tornou líder nesse mercado, líder mundial nessa época do Proálcool. Então, essa fase foi muito interessante e a Syner contribuiu muito para isso. Por quê? Precisava de energia elétrica. Essa energia elétrica gerada muitas vezes com óleo ou com gás. Era uma energia elétrica cara. A gente participou do processo quando esse pessoal começou a queimar bagaço, que era um passivo ambiental. Mas ainda assim existia uma dificuldade, porque o pessoal não conseguia crescer, porque eles precisavam comprar energia, ou gerar um pouco da energia. Gerar essa energia era difícil, era caro. E quando tinha 2, 3 geradores pequenos, eles não conseguiam sincronizar isso e sincronizar com a companhia, para no momento que tivesse um problema aqui, poder conseguir comprando. A Syner era altamente especializada nisso, e quando ela começou a vender esse serviço em açúcar e álcool, ela achou um mercado muito bom. Isso ajudou muito a Syner a crescer. Então, a Syner daqui de Carapicuíba, aqui do lado de Barueri, vendeu serviços no mercado de açúcar e álcool no mundo inteiro. A gente chegou a ter um market share muito grande em açúcar e álcool. Mais de 70% dos projetos que foram feitos em açúcar e álcool durante o Proálcool tinha a mão da Syner, muitas vezes com engenharia, com consultoria,
A gente construiu uma fábrica de painéis que é muito grande, é uma das 3 maiores fábricas de painéis de classe mundial do Brasil. Aqui, nosso vizinho. Que agora eu também sou morador de Barueri, eu era de Sertãozinho. Então está aqui do nosso lado uma fábrica bem importante que usa tecnologia de ponta. A gente tem todas as certificações feitas na Alemanha pela TUV. E a gente usa esses produtos em açúcar e álcool. Outra coisa que a gente ouve falar, né? Açúcar e álcool é coisa de fazendeiro, não tem tecnologia. Tem sim. O Brasil é líder mundial em tecnologia de açúcar e álcool. A gente vende até para Cuba, que já foi líder. A gente vende tecnologia, graças à engenharia da brasileira. A gente é muito criativo, né? Bom, a Syner cresceu muito em açúcar e álcool. Aqui é um diagrama de bloco. Se alguém tiver interesse, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. A Syner tem bastante experiência nesse mercado. Mas é um diagrama de blocos das fases que a gente tem para fazer açúcar e álcool. Tá? Eu tenho lá a recepção, preparo e extração, onde eu recebo a cana, preparo ela e faço a moagem dela. Daqui sai o caldo, que eu vou tratar e fazer fermentar e virar álcool, ou tratar, evaporar e fazer virar açúcar. Mas sai também o bagaço. De cada tonelada de cana que entra numa usina, a gente consegue tirar entre 90 e 110 litros de álcool, ou mais ou menos 130 quilos de açúcar, né? De cada tonelada. E o que é uma usina grande fora do Brasil? Eu já visitei bastante usina. A maior usina que eu conheci na América Latina moe 500 mil toneladas ano. A média brasileira são 3,5 milhões de toneladas. O Brasil tem usinas que moem 12 milhões e 500 mil toneladas ano. E a gente só trabalha 6 meses, hein? Não trabalha 11, igual trabalha no resto do mundo. Então a gente está muito na frente dos outros em tecnologia de açúcar e álcool. Muito. O Brasil tem 367 usinas funcionando. Quantas dessas usinas cogeram como autoprodutor? Todas. Todas elas hoje queimam bagaço, queimam biomassa, da própria cana-de-açúcar, o que era um resíduo, que era um passivo ambiental, virou energia e tem valor. Todas elas queimam e produzem a própria energia. As usinas mais modernas sobram muito bagaço, sobra muita energia. E aí tem projetos para queimar isso e exportar isso. Quantas cogeram e exportam para fora? Não é a metade, é um pouco mais de 1/3 dessas usinas. Quer dizer, em açúcar e álcool ainda tem potencial para alimentar muita gente. Muita gente. O projeto que eu comentei com vocês, a gente vai passar um pouco mais para frente aqui. Eu vou falar um pouco dele. Essa parte aqui, vermelhinha, laranjinha, a gente chama de utilidades. Isso todo tipo de indústria tem. Utilidades o que é? Ar comprimido, calor, frio, energia elétrica, água tratada, tratamento dos resíduos que vão da indústria para devolver essa água para o meio. Isso é que a gente chama de utilidades. Tá? Toda indústria tem. E numa usina, essa parte aqui, que é caldeira, que é onde eu queimo o bagaço, usa a água limpa, eu gero vapor direto, é o vapor de alta pressão, isso vai para uma casa de força, gira uma turbina, ciclo Rankine, e eu faço uma tiragem nessa turbina, vou mostrar um pouquinho mais para frente isso para vocês no ciclo, para alimentar o processo, para usar calor, então é cogeração, aquele 50% que eu estava perdendo com calor, eu uso para tocar meu processo, e produz energia, que também toca o meu processo, mas ainda sobra bastante para eu vender. Olha lá, nosso ciclo Rankine. Isso aqui é uma turbina de condensação. Então, quando eu tenho um sistema de geração pura, vai na turbina, um condensador, volta, o desaerador, é só um trocador de calor. A água que eu uso para repor as perdas, ela entra no desaerador, porque eu tenho que tirar o oxigênio da água para poder gerar um vapor de qualidade para rodar a turbina. Então, eu tenho o desaerador, então essa água sai do condensador, passa no desaerador, vai para a turbina, vai para a caldeira de volta, evapora, superaquece e volta para a turbina. É um ciclo fechado. Lembra que aqui eu falei que eu estou fazendo a maior perda de calor, né? Eu posso, na minha turbina, fazer uma tiragem para o processo industrial, ou eu posso ainda usar o meu processo industrial como um grande condensador. E aí aquele 50% de perda que eu tinha é o que eu vou usar no meu processo. É um outro modelo de turbina mais simples, mais barata, e que me permite funcionar
com os dois processos aí, tanto a termoelétrica quanto a planta de açúcar e álcool, qualquer outro tipo de planta, com a energia térmica e elétrica. Basicamente é isso aqui. Se eu excluir lá, deixar todos os bloquinhos do processo aqui dentro, tirar só o bloquinho de preparo e recepção aqui fora, aqui é a minha área de utilidades. Então é muito comum eu ter o caldo vai para o processo, o bagaço é um conjunto de esteiras que sobe, joga nas caldeiras, dependendo da usina ela pode ter 2, 3, a gente já trabalhou em usinas que tem até 18 caldeiras, são muitas caldeiras. O que sobra de bagaço vai para um monte de bagaço, tem uma foto do bagaço um pouquinho mais para frente, é bem interessante. E o vapor, ele vai para as turbinas, aqui eu tenho uma turbina de contrapressão, que o vapor entra, todo o vapor que entra passa e vai para o processo, e aqui eu tenho uma turbina de condensação. Ela também tem uma tiragem para alimentar o processo, mas a maior parte do vapor dela, ela condensa, está aqui a torre de resfriamento para ajudar o condensador, devolve o condensado para o circuito que volta para as caldeiras. Então, eu posso ter N turbinas e vários tipos de turbina combinadas, gerando as pressões de processo, a energia térmica que eu preciso e ainda ter a geração de energia. E quando eu tenho os dois equipamentos, como é o caso aqui, quando eu paro a parte de processo industrial, eu ainda continuo gerando, porque eu tenho onde condensar. Mas qual que é o papel do processo, então, do ponto de vista do ciclo térmico? É funcionar como o meu condensador. Então, basicamente, esse é o fluxograma de uma, em termos bem gerais, né, um pouco mais, quando a gente fala de engenharia, é um pouco mais complexo, mas esse é o fluxograma. Todo mundo gera numa barra interna. Dessa barra interna, a própria térmica consome um pouco e o processo consome um pouco. E o que eu tenho de excedente, eu jogo para fora via uma subestação, jogo no sistema interligado nacional e qualquer um pode usar. A energia que a gente gera aqui em São Paulo, hoje nas usinas de São Paulo, é mais que suficiente para tocar São Paulo inteira, ainda sobra um pouco para vender para os outros. Bom, como eu falei, a Siner ela sempre trabalhou mais em usina. Só como exemplos do que a gente já fez em usina, do que está entregue, funcionando, essa foi a primeira planta que a gente vendeu em regime de EPC e a gente fez um projeto de cogeração bem legal. 45 megawatts. Lembra que eu falei lá que 15 dava 70 e poucos mil residências? A gente fez uma planta lá de 45 megawatts, é bastante energia. Quanto que é uma cogeração, porque ela queima o bagaço de cana, usa ciclo Rankine, alimenta o processo da usina com vapor, gera energia elétrica para a usina e ainda exporta. Quanto ela exporta? 30 mega. 2/3 do que ela produz, ela contribui para o sistema interligado nacional. Ela joga essa energia. Aqui é na fase de construção, a gente estava fazendo um teste. Esse prédio aqui é a caldeira. É um prédiozinho de uns 40 metros de altura, quer dizer, é um equipamento bem grande. Aqui é o sistema de lavagem de gases da caldeira. Essa fumaça toda que vocês veem saindo aqui é vapor. Só vapor. Toda a fuligem, foi limpo por um sistema úmido. E por causa do sistema ser úmido, eu gero um pouco de evaporação. E o que eu vejo saindo lá na chaminé das usinas de açúcar e álcool é vapor. Poluição, não vou dizer para vocês que é zero, mas é muito pouca poluição. Bem pouca mesmo. Bem dentro dos limites internacionais e dos limites brasileiros. Aqui a gente estava fazendo o teste de fumaça da caldeira. Aqui é a casa de força que está sendo construída, que é o abrigo da turbina e do gerador. Isso aqui que parece areia, isso aqui são alguns milhares de toneladas de bagaço. É bastante bagaço. Uma planta dessa consome alguma coisa do tipo de umas 150 toneladas de bagaço por hora. E quanto de bagaço eu gero? A Baldim, por exemplo, moe 3 milhões de toneladas de cana por ano. De cada tonelada que ela moe, 25% dessa massa vira bagaço e vai para o monte. Se a gente não queimasse esse bagaço, a gente ia ter um passivo ambiental gigantesco. A gente ia estar enterrado em bagaço do jeito que a gente exporta açúcar para o mundo inteiro. Essa é a subestação que a gente fez para a termoelétrica da Baldim. Esse é um produto da Siner.
Uma outra termoelétrica que a gente fez, a Vale do Tijuco, também cogeração. Essa é a primeira fase. Uma outra caldeira, casa de força. 45 mega na primeira fase, exportação de 25 mega. Também, mesmo esquema, bagaço de cana, ciclo Rankine, alimenta a planta e exporta energia. Biopedra, aliás, Bioburiti, uma planta de 70 mega, exporta 50 megawatt. Mesma sentido, usina de açúcar e álcool, cogeração. Usina da Pedra. Isso aqui é a casa de força da primeira fase. Isso aqui é uma caldeira de 150 toneladas de vapor, 67 kg, 490. A gente colocou mais duas caldeiras aqui de 200 toneladas cada uma e estendeu essa casa de força até aqui. Colocou mais duas turbinas de 35 mega, já tinha duas de 18 aqui. Então, a capacidade instalada na Pedra hoje é 106 mega. É mais do que consome Ribeirão Preto. Então, essa expansão que nós fizemos foi de 70 mega. Aqui nós fizemos tudo. Quando instalou esses 36, a Siner fez toda a parte elétrica e automação da planta. Hoje a Pedra exporta 80 mega, mesmo esquema, queima bagaço de cana, alimenta a usina e alimenta a cidade. Granol, para não falar que a gente só fez térmica queimando bagaço, né? Granol queima virtualmente qualquer coisa que pega fogo e que vem do chão, que nasceu, a gente consegue jogar lá. Bagaço de cana-de-açúcar, cavaco de madeira, qualquer tipo de madeira, casca de algodão, casca de amendoim, enfim. Só não dá para queimar casca de arroz, porque casca de arroz precisa de uma caldeira especial. Mas é uma caldeira flex, essa a gente consegue queimar bastante coisa. Também fruto da engenharia brasileira. Granol não é cogeração. Aliás, até é cogeração porque ela fornece energia para a planta, todo o vapor da planta é fornecido por essa térmica. Quando a gente construiu essa térmica, eles tinham duas caldeiras de 30 anos de utilização, as caldeiras não tinham mais condições, não era mais seguro operar essas caldeiras, mas eles precisavam dessas caldeiras para gerar vapor para continuar fazendo a extração de óleo de soja, da soja. A Granol é uma fabricante de óleo de soja. Quando a gente pôs a planta nova, então essa planta nova gera vapor para a planta, toca o processo e ainda gera toda a energia elétrica que eles precisam. Eles tinham uma expansão programada, eles iam usar 6 mega, a própria planta consome 1, mas eles acabaram não expandindo, acabaram construindo uma outra fábrica em outro lugar, e hoje essa planta produz 1 mega para ela e mais 3,5 para a planta de extração de óleo de soja, e é assim que ela está. Eles não estão exportando, é um autoprodutor só. Tá? Isso aqui é uma daquelas que contribui naquela estatística que a gente viu no Balanço Energético Nacional de quem produz para si próprio. Tá? Até dá para ter uma noção aqui. Essa a gente considera uma planta pequena. Ainda assim, carro aqui, a altura da casa de força e a altura da caldeira. É uma outra vista da caldeira aqui. Diferente das caldeiras de açúcar e álcool, essa é uma caldeira que tem toda a parte de tratamento de fuligem a seco. Então você não vê nada na chaminé dela, nada, absolutamente nada. Se a gente chegar perto, você vai sentir que tem calor, mas o gás que sai é todo limpo. O tratamento é todo a seco e toda a parte de fuligem passa por filtros de manga, que são filtros especiais que seguram todo o particulado que é gerado nela. Um outro projeto que a gente trabalhou, Santa Vitória, uma planta grande. Esse que eu queria mostrar para vocês. Isso é uma foto aérea de uma usina de açúcar e álcool. Aqui era o canteiro de obra da Siner. Tinha o nosso prédio e o prédio da engenharia do proprietário. Nós tínhamos 30 pessoas trabalhando nesse prédiozinho aqui. E nesse outro prédiozinho aqui tinha mais 35 pessoas fiscalizando a gente. Olha só. A gente fez uma expansão da termoelétrica, eles já tinham um gerador de 25, outro de 35 instalados, mas eles não tinham vapor para tocar tudo. A expansão que a gente fez, que foi 15 meses de obra, foi em tempo recorde, eles já tinham essa caldeira, a gente instalou essa outra caldeira aqui, e aqui na casa de força, dá até para ver aqui o telhado novo, foi a expansão que nós fizemos para colocar mais um gerador de 15 mega. Então, eles tinham uma capacidade instalada de 60, geravam 40. Hoje eles têm uma capacidade instalada de 75, geram 75 e exportam, quando na safra, 50, durante 6 meses. E nos outros 6 meses do ano, eles trabalham 5 meses e meio exportando
75. Eles contribuem bastante. Por quê? Porque foi feito no projeto de engenharia um sistema para colher a palha. A gente construiu caldeiras especiais para queimar palha junto. Isso tudo que parece um monte de areia aqui, ó, é bagaço. Bagaço de cana. Como tem uma engenharia muito fina, sobra bastante bagaço de cana, e como a gente combina com a biomassa, é maior que a planta, tá vendo? E essa planta moe 3,5 milhões de toneladas de... Não dá para ver, mas aqui, exatamente aqui tem um bitrem. Tem um bitrem com 70 toneladas de cana aqui, ó. É menor do que o point ali. Tá? Então, é muito bagaço. É bastante bagaço. E aí estava no começo da safra, não tinha tudo ainda. O monte de bagaço costuma ficar bem mais alto. Isso aqui é uma máquina pesada, que anda aqui em cima do bagaço. Então, é bastante biomassa para queimar. Isso seria um passivo muito grande. Isso foi uma obra que a Siner fez também em regime de EPC, desde limpar o terreno até entregar a planta funcionando, e essa segunda etapa, com a fábrica de açúcar e a fábrica de álcool funcionando. Essa é uma foto de cima da chaminé que a gente tirou da caldeira nova, nas primeiras noites. Aqui a turbina, tem uma cabine acústica protegendo a turbina aqui, e o gerador, aqui em cima é o trocador de calor do gerador, de 15 mega. Então, como vocês podem ver, a gente já tem alguns projetos, a gente trabalhou em muitos projetos, eu diria para vocês que pelo menos uns 300 projetos de cogeração. A Siner participou como engenharia, como consultoria, fornecendo equipamentos, fornecendo painéis, fornecendo soluções, mas em 7 a gente forneceu absolutamente tudo, desde limpar o terreno a construir tudo, civil, mecânica, automação, elétrica, painéis, subestação, conexão, tudo, e inclusive treinou os funcionários, tudo, e entregou a planta funcionando. Agora, seguindo, isso só para mostrar que a gente já tem um pouquinho de experiência, como eu falei, está aqui, e para mostrar agora um pouco do que a gente passa, do ponto de vista de engenharia. Agora vem a parte divertida, vamos falar um pouquinho de usar um pouquinho a cabeça. Eu vou mostrar para vocês 3 estudos que a gente passou, são recentes aqui, tá? Um estudo, o cliente fabrica objetos de madeira. A gente tem uma questão muito forte quando a gente está trabalhando num projeto novo, de não poder abrir quem são os clientes. Por isso que não tem o nome do cliente aqui, não tem nada. E se eu falasse exatamente qual o produto, como tem poucos, ficava fácil de matar, né? Então, não é um cliente que eu não posso falar exatamente, mas basicamente ele faz objetos de madeira. E no processo dele, ele tem vários ele só usa o miolinho da árvore. Ele só usa 30% da madeira na árvore. Então, primeiro, ele precisa cortar ela para ficar quadrada. Então, toda aquela parte redonda que sobra, a gente chama aquilo de costaneira, que é onde está a casca, onde está... realmente é a costa do miolinho que ele vai usar. Isso é mais de 60% da madeira que ele produziu. Então, ele corta ela numa serraria, sobra a costaneira, que é um bom passivo. Quando ele colhe a árvore, sobra todos os galhos e folhas lá na floresta, é o resíduo florestal que ele tem que limpar para poder plantar de novo. E sobra o pó de serra. Só que ele tem a parte de plantio num estado e a fábrica em outro estado. Dão 600 quilômetros de diferença. Então, ele colhe lá, tem uma serraria, faz as ripinhas, trata essa madeira lá e vem só com a madeira beneficiada aqui, já cortada, bonitinha, tratada, seca, para São Paulo, para a fábrica dele para produzir. Então, ele sobra lá na serraria, a costaneira, e sobra o pó de serra. E quando ele vem para a fábrica, ele tem processo de lixar a madeira, ele tem processo de desbaste, processo que vai tirar. Em todos os processos dele, ele ainda vai perder daquela madeira que ele recebeu mais 35%. Quer dizer, se a gente partir lá da árvore do começo, 25% do que a gente produziu no campo é o que realmente vai virar produto e vai para o mercado. E ele produz o produto dele, desse cliente, é um produto que ele vende a poucos centavos. Então, ele tem um resíduo muito grande e energia elétrica é um insumo muito pesado, que mexe bastante com os custos dele.
Na planta em São Paulo, ele consome 1 mega, mas ele também, lá na planta, no outro estado, onde ele produz a madeira, ele consome mais 1 mega na serraria. E ele tem uma outra planta na Zona Franca, que ele consome mais 1,5 mega. Como a gente está no sistema interligado, ele pode produzir energia aqui e consumir lá na Zona Franca. Olha que legal. Então, o que ele queria? Primeiro, produzir 1 mega para ele, os 2,5 megas que ele compra no mercado para as outras plantas. Ele queria uma caldeira que tivesse preparada para queimar cavaco, briquete. Briquete é o combustível que a gente faz prensando o pó da serraria. Então faz um combustível que parece uma ração de cachorro, tá? Que é bem seco, por sinal, e tem um poder calorífico alto. E restos de serraria, aquela costaneira, tá? Que é uma coisa ruim de queimar, porque tudo que a árvore tem de ruim, ela joga para a casca. Tá? Então, quando a gente queima muita casca, a gente tem bastante... Os problemas para queimar a madeira é quando a gente queima a casca. Quando a gente queima só o miolo, é fácil. Então, ele queria queimar tudo que ele tinha de lixo. Tudo que era resíduo. E ainda assim, uma planta dessa, ela tem que funcionar, no mínimo, uma termoelétrica, ela é feita para funcionar 340, 350 dias por ano, 24 horas por dia. Ela não pode parar. Para eu partir uma planta, eu demoro 8 horas, 12 horas. Então, ela não pode parar. E o cliente não trabalha de fim de semana. Olha que legal. Então, a gente tinha que fazer uma planta que pudesse parar de fim de semana. A gente falou, não vai parar de fim de semana. Você vai ter que condensar o vapor e vender energia. E isso ainda vai dar mais dinheiro para você. Só que a exportação dele é em 13,8 kV. Por quê? Porque ele está dentro da cidade. Não dá para fazer uma subestação. O consumo dele é muito pequeno. Ele compra em 13,8. Então, eu estava limitado a 5 mega. Por quê? 5 mega é o máximo que dá para eu colocar na rede de 13,8. E eu não posso ter uma térmica de 10 mega e vender só 5. A capacidade instalada dela tem que estar compatível com a rede que eu vou conectar. Então, esse era o cenário. E esse cliente chamou a gente para fazer um estudo, e a gente fez um estudo para ele de uma planta, uma caldeira flex, para queimar qualquer tipo de biomassa, inclusive aquelas que ele não sabia ainda que ele podia comprar na região, muitas vezes mais barato. O sistema de tratamento de água, tudo. E uma turbina com condensação e com extração para alimentar o processo dele, 2 extrações para alimentar o processo dele nas duas pressões. Ele também queria, esqueci de colocar lá, que a planta pudesse funcionar independente da térmica. Quer dizer, a térmica é um negócio à parte, se eu precisar parar a térmica e comprar energia no mercado, eu posso, mas eu preciso continuar usando vapor. Então, eu tenho um sistema de bypass aqui, com válvulas redutoras, que conseguem continuar mantendo o processo dele funcionando, mesmo que eu perder a turbina, que é raro, mas a gente achou uma solução para atender o cliente. Essa é a parte gostosa da engenharia. É alguém te trazer um problema e você ter que conhecer equipamentos, conhecer processos, conhecer produtos, mas mais do que isso, ter uma boa agenda para poder ligar para os amigos que são engenheiros também e falar, escuta, você já trabalhou com isso? Você sabe como é que eu resolvo esse pepino? Engenharia não se faz numa cabeça só, se faz em várias. É muito importante saber trabalhar em grupo. E é por isso que a gente tem uma equipe de engenharia multidisciplinar muito grande. A gente não faz as soluções sozinhos. A gente precisa de um engenheiro civil, de um mecânico, de um eletricista, de um engenheiro de automação. E até de uma engenharia financeira para vender no Brasil, né? Para bolar esse tipo de solução. Tem bastante... O desenho parece simples, porque é um desenho para apresentação, mas tem bastante engenharia aí, e aí que é legal. E ele tinha um outro problema, que era disponibilidade. É um cara que trabalha com exportação, ele tinha contratos muito pesados, ele não podia parar. Não tinha muito jeito, tinha que botar 2 caldeiras. Então, a gente bolou 2 soluções para ele. Uma onde tinha uma caldeira só, o risco era maior, e outro que ficava um pouquinho mais caro, consumia um pouco, mas dividia a carga em 2 caldeiras. Então, um sistema de alimentação de biomassa, tinha um sistema de esteiras para jogar a biomassa para lá e para cá, para lidar com os diversos tipos de biomassa. Tudo automático.
para funcionar a 350 dias por ano, 24 horas por dia, sem parar, e manter uma disponibilidade alta para o cliente, não deixar faltar energia para ele, e ainda ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro, queimando o lixo dele, que ele pagava alguém, e transformando isso em energia. Outro projeto interessante, uma fábrica de portas e batentes. Isso foi no sul. Também dentro da cidade. Mesma limitação, no máximo 5 mega. O cara consome 1.2, mas ele tinha outras empresas consumindo, quer dizer, ele ainda podia mandar para outras empresas. Lá ele tem 2 produtos. Ele tem portas e batentes de alta qualidade que usam a madeira de lei. Quer dizer, uma porta aí que custa 3, 4 mil reais no mercado. E usa uma madeira muito dura, que tem um poder calorífico alto, que é mais difícil de queimar, eu preciso de um sistema de queima especial para ela. E usa pinos, que é uma madeira bem comum, bem leve, e que queima com uma facilidade muito grande. E quando ele processa o pinos normal, mas quando ele processa a madeira de lei, ele precisa encharcar ela e aquecer ela, então ele usa vapor, para amolecer um pouco ela, para ele poder processar, para depois ele secar ela com vapor para fazer a porta. Então a gente tinha que queimar uma madeira com muita água nela. Embora a madeira de lei ela puxe pouca água, mas na média a gente tinha uma umidade muito grande. Então isso foi um desafio também precisou de bastante engenharia mecânica, mas a gente conseguiu desenvolver uma solução. Ele usava no processo vapor de alta pressão, quer dizer, então o vapor que ele ia usar no processo não dava para passar dentro da turbina. A gente tinha que criar um sistema que permitisse alimentar a planta dele, independente da turbina. Fábrica não funciona nos finais de semana, mesma coisa, exportação em 13.8, quer dizer, problema. Achamos uma solução. Cogeração também. E um sistema de bypass com vapor direto para alimentar ele nos sistemas que ele não precisava, quando ele não tivesse com a térmica funcionando ou para alimentar com a pressão muito alta. Como mesmo a que eu tirava na turbina era muito alta, não dava para eu alimentar o desaerador. Então eu precisei colocar um sisteminha para rebaixar, para alimentar o desaerador. O sistema de tratamento de água, como pegava água de rio, precisava ser um sistema de tratamento diferenciado. De novo, muita engenharia para chegar num desenho simples para poder ofertar para ele uma solução que fosse atender todos os problemas dele. Mas a gente só trabalha com biomassa, com madeira, com cavaco de madeira? Não, a gente trabalha com qualquer coisa. Com gás, com carvão, com qualquer coisa que dê para fazer térmico ou até outras formas de energia. Um outro caso bem legal, deu bastante trabalho na parte do ponto de vista conceitual da engenharia, foi esse aqui, um fabricante de pneus, numa área bem populosa, a fábrica antiga, montada dentro da cidade. Existe uma questão ambiental onde o Brasil de novo, eu já falei, a gente tem a legislação ambiental uma das mais fortes do mundo. No Brasil, a gente já tem uma lei que implica em economia circular, que basicamente, para eu vender um pneu, eu tenho que recolher outro. Eu não posso fazer crescer o número de pneus, porque pneu é um dos maiores poluidores do mundo. É um grande problema, porque o pneu na natureza, ele demora demais para se decompor, demais mesmo, e ele polui, ele agride muito a natureza. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo que, para qualquer um vender pneu aqui, ele tem que tirar um pneu do mercado. Ele não pode aumentar o monte de lixo que já existe no mercado. Então, todo mundo que vende pneu precisa ter um sistema para recolher os pneus no mercado. Ele primeiro recolhe, dá um fim ambientalmente correto, recicla, faz alguma coisa, para depois ele poder vender o dele. Esse cara vendia bastante pneu. E ele comprava esse serviço, porque ele não tinha, como a fábrica era velha, ele não tinha espaço para fazer alguma coisa com os pneus que ele tinha que recolher. Então ele comprava de uma outra empresa o serviço de destruição e de destinação adequada dos pneus. E como o cara sabia que para ele poder vender um pneu novo tinha que comprar o certificado de pneu destruído dele, quem mandava no preço dele não era ele. Era o cara que vendia esse certificado para ele. Então ele precisava se soltar disso. Outra coisa, toda a energia que ele usa, ele comprava da distribuidora de energia local. Também é um insumo gigante. Ele também queria ter uma independência disso.
E ele já tinha caldeiras com mais de 30 anos, as caldeiras precisavam ser trocadas. Elas já estavam no fim da vida, com 90% da vida delas avançada. Caldeira normalmente é um equipamento para durar de 25 a 40 anos, tá? E como demora 2, 3 anos para implantar caldeiras novas, então ele já precisava começar a engenheirar e ver isso logo. Tinha uma oportunidade aqui. A gente foi conhecer a fábrica. Por que a gente foi conhecer? Porque às vezes você olha um problema e tentando resolver aquele, você arruma outros. Ou às vezes você resolve aquele e tem a oportunidade de resolver outros problemas. Ele tinha uma demanda de água fria. Tem como a gente fazer... Lembra que eu falei que a gente pode gerar, daquele calor residual, a gente pode gerar frio? Existe máquina para isso. Então era uma oportunidade a gente substituir um pouco da energia que ele precisava para gerar frio por aquela energia térmica que a gente perderia. Então isso era uma oportunidade. Solução. Primeira solução. Um ciclo Rankine normal, tranquilinho, simples de se fazer, pica pneu, queima na caldeira. Ah, mas não vai poluir? Não. Na Europa, a gente já faz isso, a gente, ser humano, né, já queima pneu há 70 anos. 70 anos. Tudo que podia poluir já foi criado, já foi engenheirado, já tem solução. Não polui? Não. Só que não tem essa tecnologia aqui. A gente não tem essa indústria aqui, que queima pneu desse jeito, de maneira industrial. Uma coisa é queimar 10, 12 pneus ali num dia. Outra coisa é você queimar 2, 3 mil pneus num dia. 5 mil pneus num dia. É bastante coisa. Acho que a demanda dele ia dar mais ou menos uns 2.500 pneus por hora. Quer dizer, é muito pneu. É um volume muito grande, ia poluir bastante. Mas existe tecnologia para isso. Então, os pontos fortes dessa solução eram, primeiro, uma solução amplamente usada na Europa, que é conhecida como Waste to Energy. Lixo para energia. Tá? Isso é uma tecnologia muito legal e que já existe na Europa desde 1912. Desde 1912, os primeiros incineradores de lixo foram usados para gerar energia para as pessoas. Tanto energia térmica quanto energia elétrica. Principalmente depois da guerra, quando começaram a reconstruir a Europa, começou a se juntar lixo em volta das cidades. Isso começou a gerar muita doença. E o uso de incineradores para gerar calor, e usar esse calor para gerar energia elétrica e usar energia térmica para aquecer as casas, se tornou muito comum. Então, se vocês olharem hoje, a Europa queima muito lixo, queima quase todo o lixo. A Alemanha chega a importar lixo dos países em volta para ela queimar e ela continuar gerando energia. A Alemanha é um dos países mais renováveis do mundo. E, diferente do que se apregoa, quem queima lixo cria uma cultura de utilização inteligente do lixo. Se vocês olharem no site do CEUEP, que é a Confederação Europeia das Indústrias de Waste to Energy, vocês vão ver que todos os países que têm plantas de incineração e geram energia térmica e energia elétrica, fundamentalmente, de lixo, são os países que mais reciclam. Mais ou menos 40% do que a Alemanha gera de lixo é queimado em plantas para gerar energia. De tudo que sobra, uma grande parte, de tudo que é gerado, mais ou menos uns 40, quase 50% é reciclado. Reciclado. Se você pegar os países que mais têm plantas de geração de energia, quer dizer, os países que mais se dedicaram a engenheirar o problema do lixo, que é um problema do mundo, inclusive nosso. O Brasil tem muito espaço, mas a gente está usando muito espaço desse para botar lixo, porque terra é barato aqui ainda. Mas São Paulo já tem problema. São Paulo já não tem aonde botar lixo daqui 15 anos. Nós vamos ter que exportar lixo para alguém. Quem que vai querer receber o lixo de São Paulo? Só de curiosidade, a gente gera 1 quilo de lixo por pessoa por dia, na média. É muito lixo.
gente tem, no mínimo, 27 mil toneladas de lixo por dia em São Paulo. Quem que vai receber isso? Densidade do lixo são 400 quilos por metro cúbico. É um volume gigantesco. E o maior custo disso é pegar na porta da casa da gente e levar para o aterro. O lixo polui quando a gente coloca ele inadequadamente no lugar errado, e ele polui nesse caminho também, né? Queimando combustível e transformando a energia em uma coisa mais cara ainda. Então, usar plantas para queimar ou para processar o lixo dentro da cidade e gerar energia é muito legal, é uma tecnologia muito grande. Opa, desculpa. Então, o ponto forte era a gente usar uma tecnologia de waste to energy que está dominada. O processo é simples, porque é Rankine. A gente tem N plantas com esse ciclo instaladas aqui. E toda a tecnologia para fazer todo o resto fora a caldeira no Brasil. A gente não tem a tecnologia para projetar a caldeira, mas para construir a gente tem mecânicas muito boas. Mas quais serão os pontos fracos? Primeiro, a tecnologia da caldeira não está disponível no Brasil. A gente ia ter que trazer gente de fora, engenheiros de fora, para ensinar a gente a fazer, pelo menos a primeira. Uma grande necessidade de espaço para a implantação dessas caldeiras. Toda caldeira que trabalha com combustível sólido, ela precisa de muito espaço, muito mais do que aquelas que trabalham com combustível líquido e mais ainda do que as que trabalham com combustível gasoso. 32 meses de implantação. O cara não podia perder esse tempo. Então, essa solução não foi para frente. A gente pensou numa outra. O quê? Gaseificar o pneu, queimar numa caldeira a gás, que ocupa bem menos espaço, e o resto igualzinho, né? Rankine, tudo, uma cogeração. Pontos fortes. A caldeira menor, tecnologia nacional, caldeira a gás com uma disponibilidade maior, caldeira que trabalha com combustível sólido, ela não pode trabalhar o ano inteiro, caldeira a gás trabalha. Implantação em 20 meses, possibilidade de usar o GN como combustível de backup, quer dizer, mesmo que faltasse pneu ou o gaseificador quebrasse, ele continuava rodando. Pontos fracos. Gaseificador não tem tecnologia pronta no país. Tem bastante gente fazendo gaseificador, mas que garante, que consegue colocar um gaseificador e garantir que ele vai funcionar 10, 15 anos. A gente não tem histórico no Brasil ainda desse tipo de equipamento funcionando. E os riscos de operação de grandes volumes de gases combustíveis dentro da cidade também é uma coisa que, para passar pelo meio ambiente, no Brasil, no way. Então, embora bonita a solução do ponto de vista de engenharia, não passou. Outra solução que a gente criou, o gaseificador, ciclo, motores a gás, com ciclo Otto, e o calor residual jogar numa caldeira de recuperação para gerar o vapor que ele precisa. Ainda assim, eu tinha muito calor residual, jogar num equipamento que, sinceramente, agora eu esqueci o nome, mas é um chiller de adsorção, lembrei. Um chiller de adsorção e gerar frio para a planta. Do ponto de vista de engenharia, essa é a mais bonita, né? Vamos lá. Pontos fortes. Pouco espaço na planta. Que na cidade, terra é cara, dentro da cidade. Economia na geração de água fria e 15 meses de implantação. Poxa, que legal. Qual que é o problema? Tecnologia do gaseificador, de novo, não está consolidada no Brasil. Necessidade de manutenção das caldeiras existentes ou das trocas das caldeiras por caldeiras novas. Alto custo de propriedade dos motores. Uma coisa é a gente usar motor de backup como a gente está usando hoje no evento aqui. Se faltar energia, eles vão entrar e vão... Outra coisa é usar um motor para gerar energia e ele funcionar 24 horas, 7 dias por semana, o ano inteiro. Imagina se a gente ligasse o carro uma vez no ano e deixasse ele rodando na aceleração máxima dele o ano inteiro. O que acontece? A gente sabe o quanto dá manutenção o carro. Um motor nessa condição, eu preciso trocar óleo todo mês. E um motor para gerar 1,5 MB é um motor de 16 cilindros, 8 litros. Usa 270 litros de óleo. Eu preciso trocar uma vez por mês. Tenho que trocar as velas, mês sim, mês não. Tenho que trocar junta de cabeçote todo ano. Com 4 anos eu tenho que fazer retífica dele. Com 8 anos eu perco o bloco do motor. Então,
a energia gerada por motor é uma energia cara. Ela é a mais cara que tem? Não. Em alguns lugares, como em Roraima hoje, é a única maneira de a gente ter energia. Tem lugares que eu não consigo chegar com fio, mas eu consigo chegar com gasolina ou com diesel. Às vezes num barquinho lá no Amazonas. Eu não tenho chance, eu tenho que ter um gerador a diesel. É isso se os caras quiserem assistir a novela da Globo. Não tem jeito. Agora, dentro da cidade, aonde que dá para a gente usar motores? Por exemplo, usando o gás de aterro, que eu estou queimando no flare. Quer dizer, eu estou jogando essa energia fora. Lá vale a pena eu botar motor em outro lugar. Então, essa solução também não voou. Esse projeto ainda está em aberto, o cliente ainda está procurando soluções. A gente ofereceu 3 soluções, mas na análise depois de engenharia nenhuma voou, infelizmente. Um outro projeto legal, uma planta só de geração, de 50 mega. Eu vou passar rápido, porque a gente já está chegando no fim do tempo. O pessoal está me sinalizando aqui. Uma planta de altíssima disponibilidade, 8.500 horas por ano. 8.500 horas por ano, considerando que o ano tem 8.700 horas, é muita coisa para uma planta que vai queimar combustível sólido. O normal são 8.000 horas. Então, essa era uma planta que logo de saída a gente tinha que fazer de tudo, redundância tripla. Cada equipamento na planta tem que ter 3. Vou ter sempre um funcionando, um sempre de stand-by e um podendo fazer manutenção. 3 fontes de água, tudo lá é 3. Os combustíveis são vários, maior eficiência térmica possível. E aí tinha alguns complicadores aqui, mas vamos lá. Primeiro complicador, 3 fontes de água. Então o sistema de água teve que ser um sistema bem engenheirado e que usava inclusive água de reuso. A maior parte da água vinha do esgoto, porque é a água mais barata que tem. Só que a gente trata a água para evaporar, para usar. Vamos lá. Eu não falei que tinha que ser altamente eficiente? Rankine é 25%. Como é que eu faço para melhorar o ganho, melhorar a eficiência do Rankine? Eu tenho que fazer um ciclo regenerativo. Como é que eu faço o ciclo regenerativo? Colocando aquecedores no sistema para fazer a água entrar mais quente na caldeira, fazer o ar entrar mais quente na caldeira e com isso eu ganhar eficiência na caldeira. Por quê? Eu vou precisar gastar mais combustível e gerar mais vapor. Mas o que eu tenho, como a máquina térmica, lá, a turbina, é muito eficiente, compensa. O que eu gasto a mais de combustível é muito menos do que eu tenho de ganho de energia. Tá? Só que isso é uma solução engenheirada, bem engenheirada. Do ponto de vista térmico e depois construtivo, é uma planta mais complexa e a mais complexa de se operar. Precisa de uma automação mais refinada e um sistema elétrico mais refinado. Então tá aí o fluxograma só da caldeira e da turbina. Como o cara queria uma alta disponibilidade, a caldeira sozinha custa quase a metade do projeto. Então não dava para arredondar a caldeira. Mas a turbina custa 6, 7% do projeto. Então dava para arredondar a turbina. Só assim a gente conseguiu. Detalhe, caldeira, turbina e gerador numa térmica são 50% do investimento. Caldeira é muito difícil, porque ela sozinha passa dos 40, 42% do investimento. É muito difícil redundar a caldeira, mas redundar a turbina ainda é factível. Se eu quero 8.500 horas de disponibilidade, não tem muito por onde, eu tenho que redundar a turbina. E aí o sistema, para lidar com todos os vapores aqui, os resíduos e fazer o ciclo regenerativo, fica bem cheio de idas e vindas. Aqui está bem simplificado. Então, aqui a gente gasta muita engenharia, principalmente engenharia de processo. Para fechar, a última coisa que eu queria falar para vocês é um pouquinho do que a gente está vendo e do que tem de projetos aí que a gente espera estar começando a executar no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano que vem, que basicamente, eu falei para vocês bastante de Roraima, por quê? Porque eu estive lá esse ano umas 3 vezes, foi feito um leilão de energia lá, em maio, para comprar a energia do mercado mais barata do que os R$1.400, R$1.500 que eles estão pagando, e o contrato com a Venezuela, que não está cumprindo a parte dela, está acabando. Em 2021, junho de 2021, acaba o contrato com a Venezuela. Nenhuma das térmicas a diesel que tem lá podem ser renovadas mais por força de lei. E Roraima vai ficar no escuro. Por quê? Porque nós estamos com um projeto aí há 10 anos para ligar Roraima no sistema nacional interligado e por uma série de questões não conseguiu.
Então, Roraima ainda é um sistema, é o único lugar onde a gente compra energia sobrando no resto do Brasil, né? Tem toda a engenharia feita, mas não consegue por outras. Então, o pessoal lá paga energia muito caro. Melhor, a gente paga para eles. Isso é floresta de acácia em Roraima. Não dá para queimar só eucalipto. Eucalipto é fácil e a gente queima bastante aqui, mas eucalipto lá em cima não dá. Então, é outro tipo de planta, outra tecnologia de queima, outra tecnologia de plantar. E a gente já tem engenharia desenvolvida para isso. Tem floresta de acácia. Acácia, esse tipo de acácia que se usa, ela tem 1.300 tipos de acácia no mundo. Essa acácia veio da Indonésia. E a engenharia brasileira, a engenharia agrícola, conseguiu fazer essa acácia andar lá em Roraima e produzir. Então, agora tem um monte de madeira lá e a ideia é queimar isso. Aqui é Boa Vista. A ideia é fazer 4 plantas. São 2 aqui, Cantá, Bonfim, que vão ser interligadas nessa subestação. Então, eu tenho aqui 120 quilômetros de linha. Depois eu tenho lá Pau Rainha e Santa Luz, são as outras 2 UTS. 3 quilômetros entre uma e outra, mais 30 quilômetros até a subestação da Eletronorte, que é a subestação que recebe a linha de 230 da Venezuela. Para vocês terem uma ideia, Roraima inteiro, o estado inteiro, consome 200 mega. 200 mega é menos que Osasco. O estado inteiro consome 200 mega. Não consegue ter indústria, não consegue produzir mais porque não tem energia. E a gente ainda paga uma parte da conta deles. Esse tipo de projeto vai permitir que a energia lá, que hoje é R$ 1.500, caia para R$ 700. Poxa, ainda é muito caro. Aqui, as plantas vendem energia R$ 200. Mas é muito mais barato do que queimar diesel. A gente tem coisa melhor para fazer com diesel. Esse é o terreno. Isso aqui eu fiz uma foto do terreno onde vai ser construída a planta. É o famoso projeto Greenfield, né? A gente vai tirar o mato para construir alguma coisa. Ciclo Rankine, plantas de 10 mega. Por que planta de 10 mega? Porque planta de 10 mega a gente constrói rápido. Eu não preciso fazer EIA-RIMA. EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto no meio ambiente. Hoje, para eu fazer um EIA-RIMA num lugar aqui em São Paulo, que é fácil, que já está tudo... É 2 anos. Em Roraima, só Deus sabe. Só Deus sabe. Com índio, não tem como mensurar. E a gente tem que entregar a planta em junho do ano que vem, senão o estado fica no escuro. Então, por isso está sendo feito 4 plantas de 10, porque até 10 mega não precisa de EIA-RIMA. É um relatório simplificado. Ciclo Rankine comumzinho, sem nada de frescura. Lá é difícil chegar à manutenção, não tem um corpo de engenharia bem formado lá, que mora lá. Quem faz, tem bastante empresa de engenharia, mas não engenharia desse tipo. Engenharia civil e outras engenharias, mas para termoelétrica não, isso tem aqui em São Paulo só. E são 4.900 quilômetros até lá. Qualquer coisa que aqui em São Paulo eu coloco numa transportadora e no mesmo dia está no meu cliente, daqui para lá são 60 dias. Por quê? Porque está na Amazônia Legal. Demora 15 dias para chegar, demora 1 semana para chegar na beira do rio, 10 dias descendo o rio até Manaus, fica parado 15 dias a 20 dias em Manaus na fiscalização, depois tem que esperar os índios abrir a estrada para chegar os últimos 800 quilômetros até Boa Vista. Então não adianta eu fazer uma engenharia complexa, cheia de... Eu tenho que fazer o mais simples possível. Engenharia, muitas vezes, é a gente escolher aquilo que funciona para o nosso cliente lá. Não é o que a gente acha bonito e o que tem mais tecnologia. É o que ele consegue dar manutenção. E lá a gente está fazendo o mais simples possível. Esse é um desenho de uma caldeira, da caldeira que a gente vai usar lá, para vocês terem uma ideia, a chaminé que tem 35 metros de altura. Mesmo sendo pequena, ela ainda é bem grande. Turbina, condensador, é uma outra tecnologia de turbina, que a turbina fica no chão. Por quê? Porque é mais fácil da manutenção. Layout da planta, então casa de força, turbina, caldeira, pátio de biomassa, escritório, tudo.
Isso é uma parte do projeto de desenvolvimento, aí, ó, uma vista em 3D. Então, a gente já está trabalhando na engenharia da planta. Tá? Por último, eu garanto para vocês, eu não sei, estão me apontando a hora aqui. Dá? Então tá bom. Por último, os últimos 3 slides. Eu falei agora há pouco de lixo, porque esse assunto é um assunto que me empolga bastante. Fazem 6 anos que a Ciner já vem trabalhando nisso, buscando soluções há muitos anos, mas nos últimos 6 anos, eu pessoalmente, até com o apoio do Luciano, que está aí, a gente vem buscando essa tecnologia para trazer para o Brasil. A gente fez treinamento na Alemanha, visitou plantas no mundo inteiro para trazer essa tecnologia para o Brasil. E no Brasil só tem 2 projetos, de fato, reais, que andaram para processar lixo. Esperava-se que a esse ponto a gente já tivesse 2 plantas grandes funcionando no Brasil, uma em São Bernardo, a outra em Barueri. Só que o projeto está atrasado há alguns anos. Por quê? Quem começa, paga o preço. E quem está empenhado em investir isso está pagando o preço de ser o primeiro e está mostrando o que dá para fazer, provando para o meio ambiente, tudo. Tem um caminho longo, mas o pessoal está conseguindo vencer. A gente já foi contratado há uns anos atrás para trabalhar nesse projeto. E quando a gente fala de UTE, a gente fala de uma unidade termoelétrica. Quando a gente fala de lixo, a gente fala de uma unidade de recuperação energética. Por quê? Porque o que a gente chama de lixo tem muita energia lá ainda. Então, o que a gente vai fazer é recuperar a energia daquilo que a gente jogou fora. Com reciclagem? Não, reciclagem é legal, mas reciclagem não é tão legal quanto pinta. Quando a gente vai ver como é que é a reciclagem, dá para reciclar papel? Dá, desde que ele esteja limpo. Não pode ter gordura. Dá para reciclar plástico? Dá, plástico dá para reciclar legal, desde que ele não esteja muito sujo nem misturado. Se ele estiver muito misturado, o processo para separar ele e depois para limpar, muitas vezes sai mais caro do que eu partir de plástico novo. E se você chegar lá no mercado e tiver um produto embalado, numa embalagem feia, você vai pagar 10, 20% a mais só porque é plástico reciclado aquele, ou você vai comprar um produto mais barato, mais bonito, que está com plástico novo? Então, vidro dá para reciclar legal. Vidro é top. Por quê? Porque vidro, depois que eu derreto, morreu o assunto. Mas ele ainda tem impureza, então não dá para usar vidro reciclado em qualquer lugar. O que é o melhor de reciclar? Alumínio. Alumínio, para eu fundir alumínio, eu trabalho com temperaturas acima de 2.000 graus. O que acontece? Não sobra nada, nem a tinta da latinha, né? Por isso que a gente põe latinha na rua e ela não fica 5 minutos ali, porque alumínio, o pessoal que produz alumínio novo usa muito alumínio reciclado, bastante, e é mais barato do que extrair alumina. Então, alumínio vai bem. O que precisa para a reciclagem virar um negócio de verdade? A gente começar a separar na origem, como já acontece na Europa. Como os caras tiveram um problema lá há mais de 100 anos, eles já conseguiram, lá atrás, botar essa cultura. Não adianta, por mais que eles tenham engenheirado as coisas, só começou a funcionar direito quando o pessoal começou a cobrar multa de quem não separava o lixo. E fazer as pessoas entender que separar o lixo era bom, que ajudava eles mesmos, que barateava energia. E energia lá é pior, porque os caras precisam se aquecer, lá faz frio, né? Aqui não. Então, tem unidades de recuperação energética bastante. A Alemanha tem 90 plantas. 90. A França, se eu não me engano, tem 127 plantas. É bastante planta. Muito da energia que se usa na Europa hoje vem de lixo. De lixo mesmo. Mas de todo o lixo? Não, só do plástico, pano, isopor, papel. E para onde vai o orgânico? Vai para um outro tipo de reciclagem, para um tratamento biológico. E vidro e metal também vai separado para outros tipos de reciclagem. Aí você tem um índice de reciclagem alto. Mas quando a gente põe tudo junto no mesmo saquinho, reciclar é mais complicado. Principalmente porque a gente joga remédio, detergente, veneno, tudo junto, aí é mais complicado ainda. Bom, a gente já viu isso bastante hoje, né? Ciclo Rankine. Facinho, tranquilinho, simples, queimando cavaco de madeira. Se eu for queimar lixo, o que muda? Só a caldeira.
Só que quando eu falo de biomassa, a caldeira custa 45% do investimento e aqui ela custa 70% do investimento. 70%. A caldeira é bem mais cara. Ela custa pelo menos 3 vezes mais do que custaria uma caldeira comum. E não dá para fazer uma caldeira pequena. Eu tenho que fazer caldeira para queimar no mínimo 800 toneladas de lixo por dia. 800 toneladas de lixo por dia significa uma cidade de 850 mil pessoas. Não tem essa tecnologia no Brasil hoje. A gente já vem trabalhando para nacionalizar a tecnologia há bastante tempo, mas a tecnologia não tem. A gente já tem tecnologia para fabricar a caldeira, mas não para desenvolver uma do zero. E vale a pena desenvolver? Não, os caras já têm lá pronto, os caras têm 100 anos de desenvolvimento, então vamos trazer essa tecnologia de lá e a nossa engenharia aqui aprender. E a gente já tem aprendido bastante com eles. É uma caldeira bem diferente, o lixo que chega, ele vai para uma caixa que a gente chama de bunker. Tá? O bunker é mantido a vácuo, a própria caldeira suga o ar, quer dizer, todo o mau cheiro, todos os gases, tudo que eu posso gerar de incômodo no lixo, vai sair? Não. Eu visitei uma planta na Alemanha que tinha um Burger King na porta dela. O caminhão de lixo entrava por um lado, junto tinha uma parede viva, uma parede de trepadeira só, em arame farpado, e o drive-thru do Burger King aqui. E apartamento em volta tudo. No meinho da cidade a planta. Quem já foi na Torre Eiffel, viu uma planta de Waste to Energy. Não sabe, mas viu, porque a menos de 2 quilômetros da Torre Eiffel, na beira do Rio Sena, tem uma planta que queima quase 2.000 toneladas de lixo por dia. Zero de fumaça. Você não vê caminhão andando, por quê? Porque ela recebe lixo pelo rio, por barcaça. Na Alemanha, as poucas cidades que não têm plantas de Waste to Energy gostariam muito de ter. Então, é bem interessante. Então, todo o lixo que chega fica numa caixa e eu tenho que guardar pelo menos 3 dias de lixo. O projeto daqui de Barueri vai queimar 870 toneladas por dia. Eu vou ter um reservatório de lixo aqui de 4 dias. Vai ter bastante lixo guardado lá. Só que não sai cheiro, não sai nada. Esse lixo é pego por uma garra, com uma ponte, é jogado num funil, cai dentro da caldeira, queima. Tudo que sobra da queima, que é alguma coisa em torno de 5% do volume inicial, cai aqui a escória. A escória é separada por sistemas automáticos que não têm contato humano. E todo o metal que tem dentro da escória é separado e é vendido como reciclado limpo. Reciclável limpo, de alto valor. Muito mais valor do que aquela latinha que o catador pega na rua. E as cinzas que são geradas, que são aonde está a parte poluente. Elas também são recolhidas aqui na frente. Tem um sistema bem grande de retirada de cinzas, de filtros e de reatores. Uma engenharia bem grande, que os europeus tiveram um problema com poluição. Esse pessoal, queimar lixo polui. Polui. Lá em 1920 poluía. Os caras já têm quase 100 anos de desenvolvimento tecnológico na nossa frente. Eu visitei uma planta de pesquisa na Europa que o pessoal estava tendo problema na monitoração das soluções novas de filtros. Por quê? Os filtros eram tão eficientes e o pessoal estava vendo, tinha balões de medição da qualidade do ar em volta da planta a cada 100 metros, 3,5 km. Perto da planta não tinha poluição, mas depois de 400 metros da planta, tinha poluição. Caramba, será que a fumaça está indo? Não, vamos subir os balões, vamos baixar os balões. Até que alguém chegou e falou assim, legal, como é que está indo? Não, está bem, só que tem uma poluição desse lado que a gente não consegue descobrir. Não é a estrada? Olha só, era a estrada. Era o diesel, os carros lá queimam diesel. E queimam um diesel que tem menos de 10% do poluente que o nosso tem. É uma conta interessante. Uma planta dessa de Waste to Energy queimando 1.000 toneladas por dia polui menos que um fumante, que fuma um maço por dia. Esse é o nível de tecnologia que a gente está. Então,
Quando a gente escuta o pessoal falar assim, queimar lixo polui, cara, aquele que a gente queima no fundo do quintal polui. Numa planta, com engenharia, não polui. Então, eu tenho todo o sistema de cinzas, que é onde sai, tem um monte de reagentes que a gente põe aqui para capturar tudo que é nocivo, os filtros, os reatores. Tudo que é de poluente sai na cinza, isso vai para o aterro e é acondicionado de uma maneira ecologicamente correta e não polui. Os recicláveis a gente separa e vende, gera energia, essa energia eu uso para fazer energia elétrica, e eu ainda posso usar aquele calor que eu estou rejeitando na torre lá, eu posso usar no aquecimento das casas, que é muito mais barato do que queimar gás em casa. A gente não tem essa necessidade, mas países muito frios, o pessoal queima gás, queima lenha, queima carvão para gerar calor. Então, isso também, por isso que muitas cidades que não têm essas plantas querem, porque onde tem esse tipo de planta, em volta, o pessoal tem aquecimento de graça nas casas. E vai ser feita uma planta dessa aqui, né? Já estão tentando faz tempo, em Barueri. Barueri vai ser a primeira cidade no país que vai ter uma planta dessa, com toda certeza, com toda a tecnologia de nível mundial. Vai ser aqui na beira do Tietê. Essa foto é antiga, estava construindo a ponte lá, a ponte já está pronta, já, né? Mas vai ser aqui. Aqui é a ETE de Barueri. E aqui hoje é uma empresa de tratamento de resíduo líquido, que é mais perigoso do que o sólido, mas é aqui. Em alguns casos, né? Lá eu não sei, eu não conheço bem a planta, mas em alguns casos o líquido é mais perigoso. Tecnologia, mass burning, tem várias tecnologias, tem praticamente 5 tecnologias que têm condição de fazer planta industrial. Mass burn é a tecnologia que está em 99% das soluções no mundo. A primeira foi lá em 1912. Ela vai ter uma capacidade instalada de 20 mega, vai queimar 870 toneladas por dia, vai exportar 17 megas, 80 mil residências, 92% de disponibilidade, ela vai funcionar 8 mil horas por ano, ela só vai parar 15 dias por ano. E ela vai evitar uma poluição de 900 mil toneladas de CO2 na atmosfera por ano. Principalmente dos caminhões que levariam esse lixo lá para Santana do Parnaíba. Ela vai economizar muito diesel. Engenharia, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que me alonguei um pouco no tempo, desculpa. Desculpa a vocês, mas era isso que a gente queria mostrar, o que a gente tem feito de engenharia para energia, principalmente para renováveis. Queimar lixo é energia renovável. Muito bem. Olha, é assim, Martins, eu que sou leigo, eu acho que eu poderia ficar aqui, com certeza, um bom tempo, porque você é um especialista no tema, é um tema que, ainda bem que estamos transmitindo em streaming, né? Que todos tenham a oportunidade de evoluir com tanto conhecimento, e um tema tão importante para nós, hoje e para o nosso futuro. Então, é assim, eu tinha falado com o Renato, e o Reginaldo já tinha dentro do escopo do evento as perguntas, mas eu tenho certeza que se a gente abrir para as perguntas aqui, nós precisamos mais um tempo para fomentar o assunto. Me permite uma situação cabível? Eu quero convidar o Reginaldo para vir aqui, eu quero que você possa sentar-se pelo menos por 5 minutos, porque o Martins não parou até agora, é muita energia, é um tema tão elucidador para nós, e nós não sabíamos que, eu pelo menos não conhecia essa tecnologia que está à nossa disposição através da Cine e de vocês. Então, por favor, Reginaldo, eu queria te pedir que você possa sentar-se à mesa para um encerramento, e eu gostaria de pedir a vocês, senhoras e senhores que estão presentes no auditório, que as perguntas que eventualmente vocês iriam formular, que as façam via e-mail para a SEAB, que serão encaminhadas à Cine e que serão, com certeza, com todo o carinho, respondidas pelo Martins e toda a equipe da Cine. Reginaldo, eu quero passar a palavra para o seu encerramento. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, tá? Essa noite foi muito prazerosa.
dos internautas e quem nos atendeu também via redes sociais e digitais. Eu me esqueci de você, Ronaldo. Perdão, viu? Um grande abraço, Ronaldo, um amigo que está aqui. Você sabe que eu não esqueci, não, né? E agradecer bastante ao CREA São Paulo, que nos enviou a engenheira Lenita, o engenheiro Renato, representando o presidente Vinícius. Agradecer ao Naro, Romildo, muito obrigado por representar as 19 cidades da região oeste, com 12 associações, 3.500 e alguma coisa de profissionais, né, Felipe? 3 milhões de profissionais. E a Syner, que nos proporcionou toda essa maravilhosa tecnologia aqui apresentada hoje pelo Martins. Foi muito, não tenho nem palavras, mas foi muito bom mesmo. Obrigado a todos. Com esse encerramento do nosso presidente da SEAB Barueri, eu gostaria de convidar os componentes na mesa para uma foto oficial e até o nosso próximo encontro com a SEAB Barueri, CREA São Paulo, o Naro. Muito obrigado a todos, muito boa noite.